e amigos que acompanham a pauta política e eleitoral do podcast do blog Frederico e também no canal Itabapona TV. Hoje estou aqui no auditório do Itavale Hotel para uma entrevista especial com ela, que foi secretária do Estado do Rio de Janeiro no governo Antônio Garotinho, foi governadora do Estado, prefeita de Campos dos Goytacazes por 2 vezes. Eu falo com Rosângela Matheus, a Rosinha Garotinho. Isso. Agradeço por aceitar participar dessa entrevista. Estamos aí para conversar um pouco sobre essa jornada que está começando nessa pré-campanha do Garotinho, e a Rosinha sendo uma embaixadora, digamos assim, aqui no Norte e Noroeste, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui, é um prazer. Vamos bater um papo. Sim. Começou, parece que tem uns 15 dias, né? A sua peregrinação regional. Tem Garotinho mais um pouquinho. já tem mais um tempo, porque eu tenho acompanhado nas redes sociais o Garotinho, já abrangendo outras regiões do estado. Isso. E você também já está nessa. Você vai focar aqui na região Norte e Noroeste ou também vai andar o estado todo? Eu vou focar Norte e Noroeste e parte da região dos Lagos. Sim, certamente vai com esse trabalho não só rememorar o eleitorado, como arregimentar antigos aliados que estavam aí meio de dispersos, né? Sim. Que até agora está sendo positiva a recepção. Muito positivo, sou recebida com muito carinho nos lugares. As pessoas me lembram das coisas que nós fizemos, mais do que eu lembro. Sempre. Aí as pessoas sempre completam. Você fez isso também, Garotinho fez aquilo. Nós fizemos muito no estado inteiro. Sim. Todos os municípios do estado têm obra do Garotinho e da Rosinha. Todos. Eu digo principalmente o Noroeste, que desde quando teve a fusão do estado do Rio com o estado da Guanabara, a região Noroeste ficou muito alijada. O interior todo, né? Ficou. Praticamente. E aqui a gente só teve mesmo olhares atentos, com visão arrojada, nos 2 governos. Antônio Garotinho e Rosinha. Eu me lembro que o Garotinho, quando era prefeito de Campos, ele organizou um movimento que chamava Grito do Interior. E a gente chegou aí até o Rio de Janeiro com esse movimento todo, mas só olharam pelo interior quando o Garotinho ganhou. Exatamente. Até que no período Cabral Pezão olharam um pouco mais para o sul, Marcelo Alencar também olhou um pouco para o sul, trazendo montadoras, mas o Norte e o Noroeste sempre foi o patinho feio da história, e a gente tem uma carência enorme de representatividade por conta disso. Inclusive, no meu governo eu fiz uma lei que dava incentivo do ICMS do estado de 2% aqui para o Norte e Noroeste para trazer desenvolvimento para cá. Sim. A Cavil, inclusive, foi uma dessas empresas Beneficiada, né? Beneficiada, exatamente. E falando de Cavil também, beneficiada, é uma passagem importantíssima que eu tenho muito firme na minha memória. Eu morava em Itapiruna, você era governadora e a Parmalat entrou naquela crise. Exatamente. Que não era uma crise que só ia afetar a unidade de Itapiruna, ia afetar toda a cadeia da bacia leiteira do Norte e Noroeste. Aqui em Bom Jesus era um absurdo, coisa de 10, 15 milhões eu digo, que chegava. Eu fiz uma intervenção. Sim, junto à Justiça. Junto ao Poder Judiciário, a Prefeitura de Itapiruna, e foi um gesto muito bacana de sua parte associar a necessidade do atendimento social e salvar o econômico, destinando a produção de leite em pó. Exatamente, para garantir um emprego. Exatamente. Fez um aporte de adiantamento e os gestores, que eram da Capil, se eu não me engano, que assumiram a Parmalat para conduzir aquilo de forma cooperada, fizeram o pagamento em leite em pó ao Estado, parece, para distribuir para escolas, creches. Exatamente. E o Garotinho vai voltar com esse projeto de colocar leite nas escolas e para crianças que são desnutridas, como a gente tinha no governo antigamente. Sim, é extremamente necessário. E porque cada vez mais a zona rural está sendo esvaziada, a pecuária de leite está diminuindo, perdendo lugar para a pecuária de corte, e isso vai gerando o êxito rural até que em Bom Jesus, gente que sai do distrito e vem para a sede. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, né? Vamos, importante. É um tema que assola, né? Causa medo, apreensão, afugenta investimento. E desde quando foi criada as políticas das UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, no governo Cabral, se não me engano, em 2010, o Estado do Rio de Janeiro passou a conviver com a política do cobertor curto, né? Quando eu estava comentando com a senhora ali antes da entrevista. Eles retiraram contingentes policiais e infraestrutura de viaturas do interior para tentar fazer funcionar aquilo que foi mal planejado.
Bom Jesus de Itabapoana perdeu a metade do contingente. Contingente em vários batalhões no interior está pela metade da época que eu fui governadora. Sim, daquela época do PP para cá, Bom Jesus perdeu a metade do contingente de viaturas e policiais. Naquela época, o impacto nem foi tão grande que as cidades ainda tinham aquele clima interiorano, eram cidades pacíficas, mas hoje a gente vive uma realidade preocupante. A violência veio para o interior. Veio para o interior, as facções criminosas do tráfico se tornaram grifes, onde nas comunidades está delimitado aqui em Bom Jesus, você pode andar nas periferias que tem lá uma sigla de um comando, outra sigla de outro comando, e tem troca de tiros entre comunidades ou contra a polícia, coisa que jamais a gente pensou. O estado acontecer no interior, numa cidade de 35 mil O habitantes. estado do Rio hoje, ele é considerado como o estado mais violento e corrupto do Brasil. Nós estamos passando por um momento onde políticos estão representando as facções criminosas, inclusive o Rodrigo Bacelar, que era presidente da Assembleia Legislativa. Considerado pela Polícia Federal como o chefe político o 01 Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. O braço político do Comando Vermelho. Exatamente. Isso tem que ser muito claro, isso tem que ser muito enfatizado. E outros deputados estão envolvidos também. O Douglas Ruas, que é um pré-candidato a governador, é candidato do Rodrigo Bacelar, que é o 01. Tem o outro candidato, o Eduardo Paes, que é ligado ao escândalo do Banco Master. Ele deu cartão de crédito de consignado para os funcionários dele do Banco Master, entre outras denúncias que o Garotinho já fez contra ele, desde a época da farra dos guardanapos com Cabral em Paris, com o Eduardo. Né, que ele não foi alvejado nessa época, Lava Jato. Ele é blindado porque é o mimadinho da Globo. Ele é blindado. Né? Fez muita festa com ele, né? Mas ontem teve a delação do Rodrigo Bacelar. Eu vi o Garotinho anunciando. Ele escancara com a direita, com a esquerda, tem gente de tudo quanto é lugar envolvido em ação criminosa, enriquecimento ilícito, e estão fazendo uma pressão muito grande para que não seja homologada essa delação. A população precisa saber. Com certeza. Quais deputados que estão lá que participam disso tudo e quais que não participam. É mais fácil começar pelos que não participam, né? Que vai ser, não vai encher duas mãos. Como que o povo vai escolher o seu representante para governar o Estado, para ser o representante na Assembleia Legislativa, se não for divulgado os nomes que estão lá na delação? E muitos deles não vai estar disputando a reeleição, batendo na sua porta. Então, todos eles estão disputando. Alguns até com Bíblia na mão. Né? Então, é uma situação muito complicada hoje para o eleitor do Estado do Rio de Janeiro. Muito. Eu acho que a Polícia Federal e a Justiça têm que usar de um pouco mais de agilidade e expor os nomes dos que estão envolvidos nessa corrupção toda. Sim, inclusive. Olha, o governador atual, o interino Ricardo Couto, o desembargador Ricardo Couto, ele falou que, entre tantas outras coisas que ele está desfazendo de corrupção no Estado, ele falou que tem um processo que custa 52 milhões para uma empresa dar aula online. Absurdo. E ele descobriu que essa empresa nunca teve uma aula gravada e os nomes dos alunos é de gente que já morreu. Desse nível, né? Nesse nível. Quem falou foi o desembargador. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro é uma coisa assim surreal. Aqui em Bom Jesus, por exemplo, um esquema envolvendo o Thiago Rangel, lavagem de dinheiro com os postos de gasolina. Ele ia. Olha que absurdo, governador. Você foi governadora, você vai ver o tamanho do absurdo. O governo do estado licitou, só não assinou o contrato. Tá? Só não assinou o contrato. Um projeto para construir uma ponte de 13 milhões de reais. Mas é uma ponte entre dois estados. É jurisdição do DENIT, governador. O governo do estado do Rio de Janeiro não pode atravessar o Rio Itabapoana e fazer obra no Espírito Santo. Não. Qualquer via que for feita em cima do Rio Itabapoana tem que ser o DENIT, o governo federal. Do governo federal. Então, foi licitado.
Você sabe que tudo que tem aparecido na grande imprensa e nas redes sociais, dessas pessoas que estão sendo presas, foi tudo o Garotinho que denunciou. Lá atrás, na época da Delta, ainda me lembro. O Canela, por exemplo, o Garotinho denunciou o Ministério Público desde março. Eu acompanho. Ele vem denunciando desde a época do Cabral as corrupções no estado do Rio. É preciso fazer um parênteses, que alguém pode perguntar assim, mas vocês foram presos? Nós fomos, porque na época do Cabral, dos 150 nomes que o Garotinho denunciou, entre políticos e empresários, tinham 2 pessoas do judiciário. Aí pegou pra gente. Um caiu, que era o procurador-geral do Ministério Público, com uma mesada de 150 mil. O outro é muito protegido, não aconteceu nada, mas arranjou um jeito de envolver a gente até a prisão, tanto que agora, depois de 10 anos, foi tudo o anulado. Supremo anulou tudo, porque não tinha prova, não tinha consistência, não tinha nada. Sobre esse episódio que envolveu a prisão do governador Garotinho e da governadora Rosinha, eu posso falar tranquilamente hoje o que eu escrevi lá atrás. Na época eu cobrei dos petistas que criticavam o arbítrio da Lava Jato contra o Lula, por que não criticavam o arbítrio do Ministério Público em Campos, nessa operação Chequinho, contra o casal Garotinho. Foi tudo uma armação. Porque é um absurdo a Justiça Eleitoral prender o secretário de governo por conta de uma suposta ilicitude eleitoral na Secretaria de Assistência Social, que é fundo próprio, é gestor de fundo, o secretário de governo não tem influência sobre a Secretaria de Assistência Social, e ainda mais na eleição que ele perdeu em primeiro turno. Não cabe. Isso 3, 4 meses depois que terminou a eleição. Poderia prender durante o curso da eleição, se tivesse um flagrante, que ele estaria comprometendo o processo eleitoral com a máquina na mão. Mas eu achei aquilo a coisa mais absurda do mundo. E eu sempre rebato quando falar que todos os governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos. Olha, vocês têm que analisar o caso de Rosinha, Garotinho, que eles foram presos praticamente na mesma época por conta de arbitrariedade e persecução penal indevida. Porque ele denunciou gente do judiciário. Ficava muito leve para eles ser os únicos, você e ele, que não foram presos nessa leva toda. Então eu falo isso com propriedade que eu escrevi no meu blog. Eu não tinha podcast na época. Eu faço um desafio a qualquer cidadão que apontar um enriquecimento ilícito meu ou do Garotinho. Eu também falo isso. Vocês moram na mesma residência. A justiça na Lapa, né? Nunca mostrou uma mansão nossa. Um laranja, nada. Um laranja, carro de luxo, contas no exterior, joias. Apartamento, nada. Eu sei que vocês frequentaram por muitos verões em Guarapari a casa do nosso querido e saudoso Antônio Carlos Pereira Pinto. Sim. Bojesuense, que eu tive o prazer de conhecer, foi meu primeiro deputado estadual que eu votei na minha vida e trabalhei na campanha dele. Então esse é outro aspecto também, quando eu falo, olha, a Rosinha e o Garotinho, você nunca viu um laranja, nunca viu um apartamento, nunca viu um sítio, nunca viu uma lancha, e eles moram na mesma casa na Lapa, que é meio que uma periferia de Campos. As pessoas acham que não, mas é a realidade. Mas eu desafio a qualquer um a apontar. As pessoas não entendem, por exemplo, que o Garotinho, quando ele foi governador, ele desafiou a Globo, ele foi massacrado pela Globo, como a Globo fazia com o Brizola. Sim. Porque o vínculo, né? O Garotinho veio do grupo de Brizola. E mesmo assim, com a Globo massacrando o Garotinho, ele renunciou ao governo do estado, deu a vice Benedita para assumir, te apoiou, você ganhou em primeiro turno. Verdade. Sem máquina na mão. Isso aí é a maior resposta que existe se o cara foi bom ou não. O Garotinho... Com a Globo massacrando. Isso aí não tem precedente. O Garotinho, quando foi governador, ele foi eleito 2 vezes pelo Instituto Datafolha como o melhor governador do Brasil. Não, nesse ano ele se candidatou a presidente, se eu não me engano, foram 18 milhões de votos que ele teve, algo assim. 16 milhões, algo assim. Foi mais de 15 milhões de votos. E me fez sucessor. E elegeu ela em primeiro turno contra a Benedita, que estava com a máquina na mão disputando o governo do estado. E eu fiz um governo que também fiz meu sucessor. Em primeiro turno.
Só que Seu sucessor. o meu sucessor foi lamentável, que foi o Sérgio Cabral. Mas eu digo assim, pela força, pela boa gestão que nós fizemos, eu fui sucessora do Garotinho e o Sérgio Cabral foi meu sucessor. Infelizmente ele desviou o caminho, foi para outros caminhos aí. Isso aí. Para a gente finalizar esse bate-papo, eu vou fazer uma provocação. O eleitor fluminense, eu tenho certeza absoluta que ele está saudoso de votar na Rosinha. Depois que ela foi governadora, só os eleitores de Campos tiveram esse privilégio, né? Garotinho é o pré-candidato a governador. Existe alguma possibilidade, mesmo que remota, da Rosinha estar nesse processo eleitoral? Não agora. Legislativo, de repente? Não agora. Senado? Está sem Senado aí. Não agora. Os candidatos a senadores que estavam aí estão caindo todos. De repente cai no colo da Rosinha a candidatura do Senado, né? Não. Nós temos até os nossos candidatos ao Senado, mas Já. nesse pleito eleitoral eu não estou, até porque meu filho também está concorrendo Deputado federal, né? a deputado federal, então seria muita gente da família. Sim. Aí é virar dinastia, né? Governadora, eu te agradeço a participação no podcast e fica à vontade para uma mensagem para o eleitorado de Bom Jesus, Tabapuana e região nessa sua visita aqui. Pois é, eu estou andando pelo interior, na pré-campanha do Garotinho a governador. Eu convido você para nos dar mais uma oportunidade. Quem já fez, pode fazer de novo. Nós fizemos muita coisa e precisamos da confiança da população no meio desse turbilhão de corrupção, desse turbilhão de polícia miliciano, porque polícia não pode ser bandido. Não pode. Vai ter que escolher, ou é polícia ou é bandido. Exatamente. Né? Então, o Garotinho tem um programa para segurança pública, convidou o coronel Venâncio Moura, que já comandou o BOP, para dar suporte forte a ele na área da segurança, que vai ter que enfrentar. E para enfrentar o próximo governo, para não ser nenhum desses que estão envolvidos ou com a milícia ou com a facção criminosa, vai precisar de alguém que tenha coragem para mudar. Contrariar muitos interesses. Vai contrariar muitos interesses. E o Garotinho tem coragem, apesar de eu temer pela vida dele. Mas coragem ele tem. Isso aí está mais comprovado. Muito obrigado. Obrigada a você. Sucesso nessa jornada. Yeah.